la obediencia perfecta a obediência a perfeita Cristo Jesús. a Cristo Jesus. Acomoda lo espiritual, Señor. Acomoda o espiritual ao espiritual, o espiritual ao espiritual. Amém. Deus, amém. La iglesia necesita caminar en un progreso de A revelación. a igreja precisa caminhar num progresso de revelações. Cuando como hijo de Dios está metido dentro de esa revelación, Como filho de Deus, quando o filho de Deus está metido nessa revelação, entonces empezarás a experimentar los cambios de Dios sobre tu vida. então começarás a experimentar as mudanças de Deus na tua vida. En este texto, Nesse texto, Jesús habla acerca de Petros. Jesus fala Petros. La palabra Petros en griego A palavra Petros no grego tiene que ver con Pedro. tem a ver algo com Pedro. Pero después él habla otra palabra Mas depois ele fala outra palavra. y él habla acerca de Petra. E ele fala Petra. La palabra Petra en griego A palavra Petra em se grego refiere a una roca gigantesca. quer dizer uma rocha gigantesca. Este texto Esse texto fue tomado por la Iglesia Católica Tradicional foi tomada pela Igreja Católica Tradicional y fue declarado como el primado de Pedro, la primacía de Pedro. e foi Declarado declarado como la primacía de Pedro. como a primazia de Pedro. Ellos dicen que Pedro es la cabeza de la iglesia. Ele disse que Pedro era a cabeça da igreja. Porque Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi Porque iglesia. Jesus disse que sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Y ellos creían que él estaba diciendo, sobre Pedro edificaré mi iglesia. E eles estavam acreditando que era em Pedro que se ia edificar a igreja. Es imposible que la iglesia fuese edificada sobre un hombre. É impossível que a igreja fosse edificada em um homem. Pedro negaría al Señor unos momentos después. Pedro negaria o Senhor alguns momentos depois. Pedro mentiría varias veces después. Pedro mentiria várias vezes depois. Pedro intentaría volarle la cabeza a un hombre. Pedro tentaria arrancar a cabeça de um homem. Solo que el Espíritu de Dios no permitió que hiciera eso. Só que o Espírito de Deus não permitiu que ele fizesse isso. Pedro un día le dice al Señor, Señor, que nunca vayas a la cruz. Pedro uma vez disse ao Senhor, Senhor, que tu nunca vá até a cruz. Pedro no conocía a profundidad quién era el maestro. Pedro realmente não conhecia profundo quem era o mestre. Por eso es imposible que Pedro sea la cabeza de la Por iglesia. isso que é impossível que Pedro seja a cabeça da igreja. Cuando Jesucristo dice, tú eres Pedro, Quando Jesus Cristo disse, tu és y Pedro, sobre esta roca edificaré mi e iglesia, sobre essa pedra edificarás a minha igreja. estaba hablando acerca de la revelación de Pedro. Ele estava falando da revelação de Pedro. Unos minutos antes, Pedro había dicho, Uns minutos antes, Pedro havia tú eres el falado Cristo, el Hijo del Dios viviente. que tu és Cristo, Filho de Deus vivente. Y cuando él expresó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, E quando ele diz que tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, entonces Jesús dice, bienaventurado eres Pedro. então Jesus disse, bem-aventurado és Pedro. La revelación que ha venido sobre ti es superior. A revelação que veio sobre ti é superior. Es una revelación con la cual É uma revelação na qual vino a través del Padre, veio através do Pai. y yo puedo edificar mi iglesia sobre esa revelación. E eu posso edificar a minha igreja sobre essa revelação. No es sobre Pedro que se está edificando la iglesia, Não é sobre Pedro que está edificando a igreja, sino por la revelación que Pedro ha tenido. e sim pela revelação que Pedro havia Es tido. tan poderosa esa revelación, É tão poderosa essa es revelação, tan transformadora esa revelación, é tão transformadora essa revelação, que el Hades no podrá prevalecer contra ella. que o inferno não poderá prevalecer contra ela. El enemigo intentará atacar, O inimigo vai tentar pero atacar, esa revelación mas essa tiene revelação las llaves del reino de los cielos. tem a chave do reino dos Esa céus. revelación tiene el poder de influir sobre el mundo espiritual. Essa revelação tem poder de influenciar no mundo Cuando estoy espiritual. hablando de activar lo profético sobre la iglesia, Quando eu estou falando de ativar o profético sobre a igreja, estoy hablando que la iglesia tiene el poder y la unción estou falando que a igreja tem o poder e a unção de traer aquellas cosas que están en el mundo espiritual de trazer aquelas coisas que estão no mundo espiritual y activarlas en el mundo físico. e ativar elas no mundo físico. Usted está autorizado por el Espíritu de Dios Você está autorizado pelo Espírito de Deus para traer realidades del mundo espiritual para el mundo físico. para trazer realidades do mundo espiritual para o mundo físico. Usted necesita entender cómo puede traer esas realidades para el mundo Você físico. precisa entender de como que a gente pode trazer essa realidade para o mundo Si físico. usted entiende cuál es esta roca Se você entende qual é essa y rocha cuál es el último tiempo, e qual é essa revelação para os últimos tempos, entonces usted podrá fluir en su vida de una manera sobrenatural. então você poderá influir, Moverse en su vida de una manera mover-se sobrenatural. na sua vida sobrenaturalmente. Usted podrá entrar dentro del plano espiritual Você poderá entrar dentro de um plano espiritual y traer aquello del plano espiritual para el mundo e físico. trazer aquilo do mundo espiritual para o mundo físico. Usted podrá atraer la gloria de Dios desde el mundo espiritual para el mundo Você físico. poderá trazer a glória de Deus desde o mundo espiritual para Cuando o mundo usted activa lo físico. profético sobre su vida, Quando você ativa o profético sobre a sua vida, usted está caminando en un nivel totalmente diferente. você está caminhando num nível totalmente diferente. Usted estará caminando en un nivel de gloria y de unción. Você está caminhando
entrando num nível de glória e unção mucho más poderoso muito mais que poderoso todo lo que haya experimentado hasta ahora. do que você tem experimentado até agora. La palabra de Dios A palavra de Deus tiene una historia pedagógica de la salvación. tem uma história pedagógica da salvação. La palabra de Dios A palavra de Deus es progresiva en la revelación. vai crescendo na revelação. Nosotros nunca recibimos una revelación de manera plena en un solo instante. Nós não recebemos a revelação plena em um só instante. Toda la escritura muestra la historia de la salvación. Toda a Escritura mostra a história da salvação. Y desde el principio hasta el final, E desde o princípio até o final, la revelación de la iglesia ha sido progresiva. a revelação da igreja tem crescido. Él enseñó primero el sacrificio de Jesucristo Ele ensinou primeiro o sacrifício de Jesus Cristo por medio del pecado de Adán. através do pecado de Adão. Cuando él mató el animal para cubrir a Adán y a Eva, Quando ele matou o animal para cobrir, botar roupa no Adão e Eva, aquel animal y aquellas pieles llenas de sangre aquele animal e aquela pele cheia de sangue cubrían el pecado de Adán por haber desobedecido a Dios en el huerto del Edén. cobria o pecado de Adão por haver pecado no Éden. Y aquellas pieles llenas de sangre E aquelas peles cheias de sangue era una tipología acerca de Jesucristo. era uma tipologia acerca de Jesus Cristo. La revelación de Dios es progresiva. A revelação de Deus é Y lo progressiva. mismo sucede con la iglesia. E o mesmo acontece com a igreja. Dios está llevando a su iglesia a niveles de revelación mucho más profundos. Deus está levando a igreja a um nível de revelação muito mais profundo. Es como aquel hombre que servía a Dios en el templo. É como aquele homem que servia a Deus no templo. Él llegó desde muy niño a servir a Dios en el templo. Ele chegou desde pequenininho a servir a Deus no templo. Sus padres presentaban un sacrificio delante de Dios cada año. Seus pais apresentavam o sacrifício de Deus a Deus todos os anos. Y luego llegaban hasta donde él estaba. E chegavam sempre onde ele estava. Y ellos traían una túnica para él. Eles traziam uma túnica para o menino. Presentaban un sacrificio a Dios. Apresentavam um sacrifício a Deus. Y cada año colocaban la túnica sobre él. E cada ano colocava a túnica sobre o menino. Y el pequeño Samuel crecía progresivamente. E o pequeno Samuel ia crescendo Él progressivamente. estaba al lado del profeta Elí en aquel momento. Ele estava ao lado do profeta Elias naquele momento. Él estaba sirviendo a Dios dentro del templo. Ele estava servindo a Deus dentro do templo. Y cada año Samuel recibía una túnica diferente. E cada ano Samuel recebia uma túnica diferente. La túnica era el efod con el cual él podía servir en el lugar santísimo. A túnica era como um símbolo daquilo que ele podia, quando ele podia entrar no templo. Él se vestía de aquella túnica y entraba a la presencia de Ele Dios. vestia aquela túnica e entrava na presença de Deus. Pero la túnica del año anterior no servía para el siguiente Mas a año. túnica do ano anterior não serviria para o próximo ano. Quien tiene mentalidad del reino de Dios Quem tem a mentalidade do reino de Deus sabe que en cada momento tiene que crecer y tomar una túnica nueva. sabe que cada dia tem que crescer e tomar uma túnica nova. Quien tiene mentalidad del reino de Dios Quem tem mentalidade do reino de Deus tiene que buscar la túnica nueva del Espíritu Santo de Dios. tem que buscar a túnica nova do Espírito Santo de Tiene Deus. que entrar en el mover del Espíritu Santo de Dios. Tem que entrar no mover do Espírito Santo de Deus. Porque las aguas se mueven cada año. Porque as águas se movem a cada ano. El ángel llega a mover las aguas cada año. Os anjos chegam a mover as águas a cada ano. Cada año Samuel cambiaba su túnica. Cada ano Samuel mudava sua túnica. Cada año las aguas del estanque eran movidas. Cada ano as águas do tanque eram movidas. El ángel descendía O anjo descia y el que entraba en el agua, e o que entrava na água el que entraba en el agua e o que entrava na água recibía lo nuevo del Espíritu Santo de recebia o Dios. novo do Espírito Santo de Hay Deus. una revelación tremenda en esta palabra. Existe uma revelação tremenda nessa palavra. Sobre esta roca. Sobre esta Cada pedra. vez que encuentro la palabra roca en la escritura, Cada vez que eu encontro a palavra rocha nas escrituras, yo me encuentro con algo que revienta mi cabeza de revelación. eu me encontro com algo que arrebenta a minha cabeça de revelações. Porque en el Nuevo Testamento Porque no Novo Testamento aparece una roca. aparece uma rocha. ¿A qué roca se refiere? A que rocha ele se refere? Antiguo Testamento. Antigo Testamento. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Iba a entrar- E entrar no lugar Para santíssimo. poder entrar al lugar santísimo, Para poder entrar no lugar él tenía santíssimo, que colocar un efod en su frente. ele tinha que colocar um colar em frente. El pectoral que llevaba el sacerdote, No peito que ele levava, o sacerdote tenía 12 piedras. tinha 12 pedras. 12 piedras. 12 Diga pedras. conmigo, 12 piedras. Diga comigo, 12 pedras. Cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, Quando Josué ia entrar na terra prometida, Dios habla con él. Deus fala com ele. Él coloca los pies sobre el río Jordán. Ele coloca os seus pés no Rio Jordão. El río Jordán se seca O Rio Jordão seca. y el pueblo empieza a caminar por el río